Boa noite, graça e paz. Tá tudo bem com você? Confere aí se a pessoa que está do teu lado tá tudo bem com ela também. Ei, você não está no funeral. Você está no momento de alegria e comunhão, paz. Só alegria. E hoje, aproveitando a deixa, né? Vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Desperta, ó tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre as duas doutrinas básicas, que é a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tenho no meu coração de fazer uma longa aí, né, aproveitando vários dias, vários sábados que a gente tiver, para a gente estar aqui explicando doutrina básica, porque eu me deparei com uma situação, um problema, de não ter mais, como é que eu digo, instigação, acho que essa é a palavra que eu queria usar, instigação para estar conversando com os crentes sobre Bíblia, porque sempre é um nível tão raso e eu, particularmente, eu sou uma pessoa que não gosta de conversar coisa rasa. Tem gente que consegue, tem uma habilidade, parece que é sobrenatural, de ficar ali perguntando, só deixando a outra pessoa falar, mas eu particularmente não consigo. E eu tenho visto que isso é perigoso demais. Os crentes, filhos de Deus, tendo a palavra e assumem e dizem que a palavra é a coisa mais importante, e realmente é, das suas vidas, mas quando o assunto é a própria noção da palavra, é a própria natureza sua que deveria se manifestar e não tem conteúdo. Você às vezes consegue falar sobre moda, você às vezes consegue falar sobre futebol, você às vezes consegue falar sobre política muito bem, mas quando chega na hora de tratar sobre Bíblia, aí o bicho ficou sério. Nunca sabe nem o que é o Velho Testamento, só sabe que existe, mas nunca teve a coragem de ler. Eu estou sendo generoso, né, no começo. É pressupondo que você já leu o Novo Testamento todo. Leu pelo menos um evangelho e todas as outras cartas do apóstolo Paulo, de Pedro e o livro de Apocalipse, o tão temido livro de Apocalipse, que até hoje, acredite se quiser, tem gente que não lê o livro de Apocalipse porque tem medo. Então, gente, tá errado. Então, vai começar hoje, começar logo no brabo, que é um assunto que todo mundo diz, eu sei mais ou menos, mas eu não consigo explicar uma grama. O que você sabe? Então, você tem que começar a partir daí. O que eu sei sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno? Eu vou dizer que você já sabe escatologia. Você sabe, só não sabe que sabe, mas sabe. Entende? Você conhece, só não sabe expressar, mas sabe. Por exemplo, quantos sabem que Jesus Cristo vai voltar do céu para nos buscar? Pode participar, viu, gente? Hoje é vamos tratar isso como uma aula, como, né, eu falo, vocês participam. Aliás, a qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, vocês podem levantar a mão, tá certo? Aí eu vou só terminar o que eu estou falando para não perder o raciocínio, aí eu digo, bora. Aí você pergunta e eu respondo, tá certo? Se eu souber, graças a Deus. Então, quem sabe que Jesus Cristo vai voltar no céu para nos buscar? Amém. Quantos sabem que nós vamos ressuscitar? Gente, vocês estão confiantes, não? Quantos sabem que nós vamos ressuscitar se estivermos mortos? Amém. Quantos sabem que o arrebatamento é num abrir e fechar de olhos? Amém. Não é num piscar de olhos não, viu? É num abrir e fechar de olhos. Detalhe. Deixa eu ver mais. Quantos sabem que quem morre, quem não tiver seu nome escrito no livro da vida, vai ser condenado para sempre? Vocês sabem, mas não sabem que sabem. Vamos lá, Hebreus, capítulo 6. Livro do desconhecido escritor, capítulo 6. Eu quero começar falando sobre a importância dessas duas doutrinas. Você não sabe os benefícios
que estão disponíveis para você nessas duas disciplinas. Versículo 1 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou os fundamentos, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O desejo do escritor no versículo 1 é que deixemos um estado, certo? Que é um de infância, onde se conhece o básico do básico, e prossigamos à perfeição. Então, o desejo de Deus é expresso em 2 Timóteo. Ele diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus, ele é um Deus de processos. Deus é um Deus de trajetória. Ele não está interessado em estalar os dedos e te transformar de uma pessoa leiga para uma pessoa que tem todo o conhecimento. Ele está interessado no processo. O que acontece quando nós nos aperfeiçoamos no conhecimento? O nosso caráter acompanha isso. Por isso que Deus está interessado que você prossiga em conhecê-lo, porque quanto mais você conhece a Deus, você acaba tendo uma revelação de quem Deus é, e isso reflete na tua vida. Porque o projeto de Deus é que nós prossigamos de glória em glória, refletindo como um espelho a imagem de Cristo. Então, quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu reflito a glória dele para outras pessoas. Então, não se acovarde. Você precisa conhecer a sua Bíblia, você precisa dominar isso aqui. São 6 doutrinas básicas que não é mais para você, já é para você ter dominado há algum tempo. Tá entendendo? Eu estou olhando aqui e eu não estou vendo bebê. Estou vendo gente já que tem uma carreirinha, 1 ano, 2 já que já é para saber. Mas eu vou dar uma colher de chá para você, é a misericórdia de Deus se manifestando. Certo? E hoje nós vamos estudar esses últimos 2. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Dos 6, eles representam 2. Quanto é que isso dá em porcentagem? Vamos aí, dá 33%, mais ou menos, né? 33% aqui do conteúdo das doutrinas básicas é questão do fim dos tempos, do apocalipse, da escatologia. Escatologia é uma palavra que nada mais é do que o estudo do fim dos tempos. Então, não tenha medo. Se você tiver medo dessa palavra, você substitua. Não vou estudar escatologia não, vou estudar o fim dos tempos. É a mesma coisa. A Bíblia ela é escrita para 3 povos. Para gentios. O que é gentio? Gentio é toda aquela pessoa que não tem aliança com Deus, certo? O mundo, que nós chamamos hoje, né? O segundo povo que a Bíblia é escrita é para os judeus, o povo escolhido. E o terceiro povo é para a igreja. E igreja é a soma de gentios e judeus convertidos. Então, o gentio se torna igreja e também o judeu se torna igreja, desde que acredita em Jesus Cristo. E isso é importante, porque quando nós vamos estudar os textos, existem textos que estão direcionados para os gentios, textos que estão direcionados para judeus e textos que estão direcionados para a igreja. Vou dar um exemplo para você, eu não vou ficar aqui separando, vou dizer, não, vamos ler agora o texto que é para isso. Não vou, isso é para você ficar ligado. Por exemplo, quantos aqui já leram ou ouviram centenas de pregações em Mateus capítulo 24, quando tem um versículo que diz: e o evangelho será pregado por toda a terra, e então virá o fim, né? Então a gente colocou na cabeça de que primeiro o evangelho precisa, todo tribo, todo que tiver de gente, precisa ser primeiro alcançado, aí depois que vem a manifestação do evangelho, ou do final dos tempos. Mas aquele texto não é mais para a igreja não, moço. Aquele texto já está dentro da tribulação já. O fogo já está comendo, a perseguição já está rolando. E aí Jesus diz que depois, dentro desse período, a própria Bíblia afirma que anjos ministradores vão se dispersar por toda a terra. Então não se preocupe não.
É nossa função pregar o Evangelho, nós devemos fazer isso não porque nós queremos que ao fazê-lo Jesus Cristo volte, não. Nós fazemos porque Ele nos mandou fazer. Não tem barganha aqui não, tá entendendo? Eu vou fazer isso para que Jesus venha, acaba logo com essa vida. Ô vida, eu vou pregar logo. Não, gente, nós fazemos porque nós temos um governo sobre nós. A Bíblia diz em Isaías que um menino nasceu, um filho se nos deu, e mais na frente diz que o governo estava sobre os seus ombros. Jesus tem a autoridade máxima. Nós vemos Jesus nos evangelhos como uma figura de um pobre sofredor, que realmente o é quando se compara com aquele que ele sempre foi, eternamente. Jesus Cristo soberano, Deus, o dono de tudo, o dono da parada todinha. Quem governa, sempre foi Ele. E aí nós vemos Ele em miniatura, em ser humano. E aí nós ficamos pensando que esse é o Jesus. E mesmo assim, esse Jesus era macho, era forte e corajoso, quebrava o pau quando estava tudo errado dentro do templo. Jesus não tinha isso, mas aquilo não era a manifestação de quem Ele realmente era. A manifestação de quem Jesus realmente é lá quando João começa a ler o livro de Apocalipse. E João vê Jesus. Aí como é que ele vê Jesus? Ele diz que os olhos dele é como de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, saem luzes dos seus olhos, os seus pés são como de latão. Quando o homem fala, é como a voz de muitas águas. E João, diante dessa imagem gloriosa de Jesus Cristo, não se aguenta de pé. Esse é o Cristo que nos governa. Portanto, não fazemos para que Ele venha, nós fazemos porque Ele manda. Entende? Não é porque Ele é meu Salvador, é porque Ele é o meu Senhor. E essa autoridade tem que nos possuir. Vou fechar esse parênteses aqui. Então você precisa ter a compreensão de que nem tudo que está escrito é aplicável. Certo? Vamos abrir, para a gente começar aqui, falar do assunto. Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Nós vamos falar agora sobre a condição dos mortos. Onde é que está aquele teu parente que faleceu? Onde é que foi aquela pessoa que morreu em Cristo? Onde é que está aquela pessoa que morreu sem Cristo? Dói ou não dói? Depois que morre, sente ou não sente? Vê ou não vê? A gente vai ver isso aqui agora. Antes da gente ler, quem acha, vamos lá, levanta a mão. Quem acha que depois que morre a pessoa esquece de tudo que viveu, assim, não lembra de nada? Levanta a mão. Quem acha que depois que morre lembra de tudo? Levanta a mão. Tem umas pessoas que nem acham nem desacham. Posição reflexiva. Vamos lá. Quem acha que existe sono eterno? Não, né? Quem acha que existe purgatório? Pagar um preço. Não, né? Quem acha que sente calor, fome, sede depois que morre? Isso é boa. Quem acha? Uma, duas. Boa. Quem acha que não sente calor, não sente fome, não sente sede? Tá certo. Tem um monte de pessoa que não sabe a resposta. Tô lembrando daquele programa do Silvio Santos que abre umas coisas. Aí você, quem acha isso? Sim, aí todo mundo ia pra cá, tá ligado? Aí daqui, ei, tem um monte de gente no meio, talvez. Vamos lá, começar aqui, sem mais delongas. Versículo 19, Lucas 16. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Tento dizer essa frase, jazia cheio de chagas à porta. Versículo 21.
e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Pausa. Temos aqui, sei que você ficou curioso com o resto da história. Não leia. Vamos esperar. Que ele quer se adiantar, entendeu? Aí fica sabendo antes de mim. Aí tem que ir todo mundo junto. Isso aqui, esses aluninhos espertinhos. Temos aqui, tem o título aí, talvez tenha um título na sua Bíblia, que é a parábola do rico e Lázaro. Quantos tem esse título aí na Bíblia? 1, 2, 3. Fica com medo, não, vocês estão com medo, é? Né, tá valendo ainda não, a prova é só no final. Tem um título assim, a parábola do rico e Lázaro. Quantos sabem que esses títulos aqui não existem no original? Assim como esses títulos de rodapé, esses versículos, número de capítulo, isso nada existia no original. Os versículos e capítulos só foram atribuídos lá no século XVIII. Um monge lá, um padre, ele decidiu, vou botar os números, por separar, para a gente achar melhor na hora que isso for para compartilhar. E Jesus mesmo dizia, o profeta tal dizia isso. Aí o camarada tinha que já ter lido e tinha que saber mais ou menos onde é que estava para ir procurar. É tanto que quando ele abriu o rolo, ele dizia, ia procurar no rolo onde estava escrita aquela parte. Então, demorava para achar alguma coisa. Hoje, com o versículo é brabo, né? A galera pergunta, ei, diz onde é que está aquele versículo? Aí tu, ixi. Hoje não. Hoje é mais fácil, porque você sabe onde é que está mais ou menos as coisas. E esses títulos, né, que tem aí nos capítulos, eles foram atribuídos já muito depois, para ficar mais fácil ainda, que você vê e você já conhece a história, a multiplicação dos pães e peixes, o primeiro milagre, aí você começa a ver mais ou menos, é mais fácil de achar. Só que isso carrega um ônus também. O bônus é conseguir achar as coisas, o ônus é que às vezes traz confusão. Esse texto que nós estamos lendo não se trata de uma parábola, porque a parábola tem características diferentes. Uma coisa comum em toda parábola é que Jesus nunca citava o nome de ninguém. Era sempre havia um certo homem, havia um lavrador, havia um fazendeiro, havia isso e aquilo. Nunca dizia exatamente o nome de ninguém. E aqui tem um homem rico e tem Lázaro, alguém dito pelo nome. Por que é que Jesus faz isso e fala isso? E não caracteriza como uma parábola. Porque Lázaro, você vai ver em seguida, que foi para um canto bom. E o rico, que provavelmente era alguém conhecido, se não daquela época, mas de uma história bem recente. E Jesus, para preservar o nome dessa pessoa, que talvez todo mundo conhece, que você gosta de fazer isso também. Por exemplo, se você quer falar mal de alguém, eu sei que aqui ninguém fala mal de ninguém, mas se você quisesse, aí você diz, fulano, ou se não, meu dedo, quem já usou isso? Meu dedo ali fez isso e aquilo, porque a outra pessoa já vai saber quem é, naturalmente, porque provavelmente você já tinha falado mal dele antes. Não é? Mas não é que Jesus falava mal de ninguém não, Jesus aqui estava preservando a identidade de alguém. E Lázaro, outro conhecido, né? Mas aí Jesus não fez questão porque foi para um canto bom. Então leia-se isso aqui, não como uma parábola, porque parábola não são histórias reais, mas isso aqui se trata de doutrina real, porque o que Jesus vai dizer em seguida serve de base para tudo que a gente conhece sobre o mundo dos mortos. Certo? Então, vamos ler agora com essa luz, com esse entendimento. Versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Pausa. Pausa. Duas características aqui. Função dos anjos. Se você não sabia dessa, os anjos são responsáveis por conduzir os santos a um lugar de descanso. Certo? Porque o Lázaro foi carregado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Alguém sabe me responder? Amém. Vamos continuar então. Nenhum chute. Quem é Abraão?
Quem é Abraão, gente? Tá grave, mano. É porque primeiro dia de aula, né? Todo mundo se conhecendo, o pessoal fica um pouco tímido. Não tem resposta burra. Quem é Abraão, gente? Pelo amor de Deus, não decepciona não. Desligar a imagem do vídeo. Pronto. Abraão, querido, foi o escolhido por Deus para constituir Israel. Ele foi o primeiro dos patriarcas. Depois de Abraão veio Isaac, veio Jacó, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão também é conhecido como o pai da fé. Ele encabeçou um destino eterno. Em Abraão foram abençoadas todas as nações da terra. Porque é isso que Deus fala para Abraão: em ti eu abençoarei todas as nações da terra. Paulo chega a dizer que a bênção de Abraão já chegou sobre nós, através de Cristo. Entende? E Abraão, o que é o seio de alguém? É um lugar de repouso. É o seio onde a criança descansa, né? Então, seio de Abraão é um lugar de descanso que os mortos eram conduzidos naquele tempo para estar lá, também conhecido como o paraíso, certo? Diz que o mendigo foi levado para lá e o rico morreu e foi simplesmente sepultado. Versículo 23. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa palavra Hades, temos 3 palavras para inferno no grego, no Novo Testamento, tá certo? Hades, Sheol e Geena, anote. Hades, H-A-D-E-S, Sheol, S-H-E-O-L. Vocês não estão anotando não, é? Eu não vou citar não. E Geena, G-E-E-N-A. O Hades é o que nós conhecemos como inferno mesmo. É a tradução para inferno e é a melhor expressão de inferno, talvez que esteja na sua mente. Aquele ambiente de fogo que tem uns capeta com uns garfos pinicando o povo. E o Satanás rindo assim, com um caldeirão e com um rabo bem grande. Essa é a visão que a maioria das pessoas tem sobre o inferno. Hoje eu quero desmistificar isso também. Vou aproveitar agora para não esquecer. Mas primeiro deixa eu definir as 3 palavras. Hades é isso, inferno. Sheol é um simples lugar de sepultamento. Tinha um lugar lá em Jerusalém que se chamava Sheol, onde fazia tipo um buraco bem grande, o pessoal jogava, enterrava, tipo um cemitério, digamos assim. E Geena, também traduzido por inferno, mas é a referência ao lago de fogo que nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 21, ou é 20. Que é onde tudo se encerra, é o inferno final, tá certo? O fogo final, lago de fogo. E como era que funcionava o inferno? Imagine o seguinte: temos um grande compartimento, e nós temos aqui a descrição. Vamos ler primeiro, para depois explicar, para depois não ler e ter que repetir a mesma coisa. No 23, no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro somente em males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ponto. Vamos lá. Temos aqui a descrição desse ambiente chamado Hades, chamado inferno. É um lugar grande, separado por um grande abismo. De um lado está o seio de Abraão, o lugar de descanso, estava Abraão, Lázaro, os outros santos lá. E do outro, um lugar de tormento, onde o rico estava lá,
sofrendo, que queria tanto, estava sofrendo tanto com calor, que pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo e passar na língua dele. Então quer dizer que o homem sentia sede e sentia. Aquele ambiente, mesmo que ele não estivesse mais no corpo, porque o corpo enterra e fica ali. Mas é como se houvesse uma projeção dele mesmo naquele ambiente. A sua alma junto com o seu espírito estão lá. E há uma projeção para esse plano espiritual. O que é natural, ele permanece como estava, morto, enterrado. Mas o que é espiritual, ele continua. Certo? Então é possível que a pessoa continue lá. Possível não, é certo que ela vai sentir frio, calor. Outra coisa importante, a pessoa lembrava que ela tinha irmão, lembrava o nome de Lázaro, sabia quem era Abraão, então a memória dela não foi afetada. E aí Abraão diz, não dá para passar, nem de um lado, nem para o outro. Ou seja, era um grande ambiente separado por um abismo. O que acontece? Naquele tempo, antes de Cristo, antes dele consumar a sua obra redentiva na cruz, aquele ambiente funcionava dessa forma. O inferno tanto era um lugar de sofrimento como um lugar de descanso. Não se estresse não, porque era assim que funcionava. E tudo se chamava Hades. E aí, depois que Jesus fez a obra, Efésios no capítulo 5 vai dizer que Jesus é o mesmo que subiu, é também o que desceu. E levou cativo os cativeiros e concedeu dons aos homens. Certo? Então o que é que Jesus faz? 1 Pedro vai dizer que Jesus, depois que morre, vai pregar aos espíritos que estão em prisão. Então essa foi a obra de Jesus Cristo lá no lugar mais inferior da terra, no inferno. E Jesus, como muito se fala, erroneamente, que Jesus ele foi ao inferno para pagar um tal preço que era meu e seu. Você já deve ter escutado isso. Só que toda a obra redentiva foi consumada na cruz. Na cruz, Colossenses vai dizer que na cruz Jesus triunfou e expôs publicamente os seus adversários. Na cruz Jesus bradou e disse: está consumado, acabou, morreu a nota, está pago, o preço está pago. O sofrimento, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Então a obra está contida na cruz. O que Jesus vai fazer no inferno não é ficar levando espetada de demônio, não é ficar levando risada e cuspida na cara do diabo, até porque, pasmem, mas não existe demônio nem diabo no inferno. Porque Efésios diz que as dominações das trevas, as hostes espirituais da maldade, aquela lista, cheia de bicho, diz que estão nas regiões celestiais. Dá para você? Então não tem demônio no inferno não, os demônios estão por aí, certo? Rondando, sondando. O próprio diabo está ao nosso derredor. Eu não estou no inferno, você não está no inferno. Então o diabo está ao derredor, moço, buscando alguém que ele possa tragar. Nós temos todas as afirmações de que a guerra espiritual acontece aqui, não no inferno. Pois bem, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem entrou de tabela, porque desobedeceu ao Senhor e também vai acessar o lugar. Mas esse inferno, a referência é ao lago de fogo, que é a consumação. Jesus um dia encontrou com um demônio lá de Gadara. Quantos lembram dessa história? Quando Jesus chega, ele vem correndo. Diz que esse cara, ninguém conseguia conter, ele quebrava as correntes, vivia nu, perturbando. Ninguém conseguia conter ele. Quando ele vê Jesus, ele percebe a autoridade máxima chegou. Ele corre, se prostra e diz: por que vieste me atormentar antes da hora?
Ou seja, os próprios demônios têm consciência de que a hora já é questão de tempo para se consumar. E Jesus, ouvindo aquilo, não repreendeu, não corrigiu. Pois bem, Jesus sabia, realmente, não está na hora não. E aí os demônios, que eram muitos, chamados legião, faz um pedido. Deixa que a gente vá para aqueles porcos, então. E eu acho interessante que Jesus deixa quase 3.000 porcos. Bem pouquinho demônio dentro desse cabo tinha. E os porcos, eles se lançam ao mar. O que aconteceu ali foi uma regra espiritual que estava em funcionamento. É como se os demônios tivessem um pedido de misericórdia e Jesus o aceita. Por que eles querem ir para os porcos? Porque demônios não têm, por sua habilidade natural, como mais se materializar. Os anjos sim têm essa habilidade, como tinha no Antigo Testamento. Você vê várias ocorrências, apareciam 2, 3 anjos, conversava com Abraão, conversava com Ló, os anjos vinham, guerreavam pelo povo. Os anjos têm a capacidade de se materializar, mas os demônios parece que perderam essa capacidade com a queda, porque eram anjos, entende? Mas perderam essa capacidade. E agora, moço, tudo que eles desejam é um corpo. Você vai ver toda manifestação de demônio, o final se resume a: eu não vou sair, ou ele é meu. Porque como eles não têm mais essa autoridade no plano terreno, eles precisam de um corpo. Então, como eles iam perder a boquinha na casa daquela pessoa que estava endemoniada, eles disseram: então deixa a gente ir pelo menos para os porcos. Só que em corpo de animal, gente, eles não têm como ter controle algum sobre aquilo, né? Dizer que gato e cachorro está endemoniado é só uma força de expressão, viu? Porque os bichos é ruim mesmo, a gente mas não dá para um animal conter a presença espiritual de um demônio. Então o que acontece? Quando eles entram nos porcos, imediatamente os porcos ficam loucos e se lançam ao mar, porque eles não querem, os porquinhos não aguentam aquele tipo de presença. E ao lançar-se ao mar, é como se os demônios voltassem de novo para os ares, para a sua liberdade. Isso é bíblico? É sim. Jesus mesmo ensinando que quando você expulsa um demônio de uma pessoa, a casa fica varrida e ornamentada. E esse fica a passear pelos, vamos gente, ares. E em certo tempo ele volta para ver como a casa está. Se encontrar de boa, para não perder o ambiente, leva mais 7 piores do que ele para junto. Porque é luxo demais para um demônio controlar um ser humano sozinho. Mas como ele sabe que talvez ele não tenha mais nem direito de ter um corpo, ele diz: vou pegar 7 piores para eu não perder o meu lugar. Está entendendo como funciona? Não sei nem como é que eu cheguei até aqui, mas tudo bem, vamos voltar. Nós temos o ambiente do inferno. E Jesus, que era falando da questão do como era o inferno. Não tem demônio lá não, moço. Só tem gente, atualmente. Jesus vai e diz em Efésios que ele levou cativo o cativeiro. E agora Jesus entra naquele ambiente e quando ele volta para o céu, ele não volta só. Ele arrasta com ele os santos, ou seja, ele pega o selo de Abraão com ele e conduz agora aos céus. Por que eu posso afirmar isso? Porque Paulo diz que infinitamente melhor estar com o Senhor. Meu desejo de partir era esse, mas para benefício de vocês eu decido ficar. Então Paulo tinha a convicção de que se ele morresse naquele momento, ele ia estar com Cristo e com Deus. E nós sabemos que Cristo está assentado nas regiões celestiais, à destra de Deus. Então, para Paulo morrer e experimentar a presença de Jesus, ele precisa estar no céu, indubitavelmente. Acho que essa palavra existe, certo? Então, hoje, antes de Jesus, os 2 compartimentos separados por um abismo, Cristo vai e resgata esse lugar e leva para lá. E hoje, como é o estado do inferno hoje? É só o lugar de sofrimento, só ranger de dentes e tal. Hoje é o estado do inferno, o abismo do lado. Esse abismo é um grande enigma. E eu não vou
entrar no assunto não, mas leia Judas e veja que tem uns anjos em prisão, em um certo abismo. Provavelmente, talvez, esteja lá, tá certo? Mas não vem ao caso. Definido o inferno, tá certo? Nós continuamos aqui a leitura do texto. Versículo 27, o rico diz: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Esses têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja bem, a doutrina aqui que Abraão fala não é a de levantar o espírito de um morto, como em uma mesa branca, uma mesa de não sei o quê. Não é necromancia. Necromancia é que é esse tipo de coisa, essas bruxarias que projeta alguém que já morreu para falar com alguém. Abraão não falou isso, não dá, porque tem gente que quer usar esse texto aqui para dizer: aí, Abraão disse que não vai lá porque não adianta, mas que talvez poderia. A doutrina que Abraão fala é a da ressurreição, não é de levantar espírito de ninguém. Aproveitando essa oportunidade, como é que funciona isso? Atribua a toda a história, porque todo mundo conhece uma história. Não venha me dizer não que você conhece uma história de alguém, ou você mesmo, que viu uma imagem de um vô, de uma mãe, de um pai que morreu, e veio e falou, e disse que tinha uma botija enterrada lá no quintal. Todo mundo já escutou essa história. E a pessoa foi e achou a botija, moço. Ou se não, disse que na terceira gaveta daquela escrivaninha que está lá, não sei o que, tem um baú pequenininho que dentro tem uma aliança que foi do seu avô. Tem essas histórias, acontece mesmo. Mas ao que nós devemos atribuir? Já que a Bíblia diz em Hebreus que ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois isso o juízo. Ou seja, não tem esses migué aqui na terra. Quando morre, vem um anjo, se for justo, bora-se embora. Não tem o que ficar fazendo aqui. Se for morto, vai ser sepultado. Acabou. Então o que é isso? 2 opções. Só tem 2 opções. A primeira, uma criação da mente humana. É maravilhoso. A mente é um negócio maravilhoso. Mas às vezes prega peça. Nossa mente tem um costume de preencher espaços vazios. Isso acontece muito com a ótica e acontece muito com o pensamento também. O cérebro tem esse costume de preencher espaços vazios. E quando alguém morre, teu cérebro estava acostumado com a presença daquela pessoa. E no momento que ela morre, é muita coisa que está acontecendo na sua mente, há uma instabilidade nas suas emoções, no seu raciocínio. E o teu cérebro, às vezes, para tentar compensar um sentimento ruim que você está, uma falta, uma perda, às vezes projeta esse tipo de imagem, faz conversar com você. Isso é o primeiro, raciocínio, imagem, cérebro. E o segundo e mais perigoso é a ação de demônios. Como é que um demônio vai se manifestar dessa forma e vai revelar coisas íntimas? Como é que um demônio faz isso? Não sei se você sabe, mas os demônios não estão aí começou esse mês o trabalho dele, não. Eles estão aí há um tempo, desde a eternidade, desde que a terra foi criada, eles já estavam por aí. E demônios são atribuídos, por vidas, eles também se organizam sistematicamente. Jesus chega a dizer: por que vocês me chamam de Beelzebu, se eu expulso os demônios? Por acaso o reino das trevas está dividido? Não, eles trabalham arquitetadamente. Então tem um planejamento das trevas para te acompanhar. Talvez eles não tenham acesso à sua vida, mas eles têm acesso ao derredor da tua vida. E trabalham fortemente para te pegar em um momento. Então, com isso, eles acabam acompanhando a tua história, a história do teu pai, do teu avô, do teu tataravô, já estavam por aí, conhecem as paradas tudinho.
Então, quando alguém, uma mesa branca, assume que, chegou aqui, a pessoa está aqui agora, pode falar. Como é que isso acontece? O demônio, naquele momento, tem a liberalidade para sugerir coisas. E a estratégia começa muito com isso. Revelar um segredo que só você conhece, para você dizer, não, realmente, agora tá mesmo. Aquele Charlie não, viu? Que a galera brincava com o jogo do compasso. Não é isso aí não, isso é besteira. Se bem que pode ser uma porta aberta também. Mas tem gente que trabalha pesado com essas coisas, com bruxaria, com negócio. E às vezes, abrindo um parênteses aqui, tem nós como filhos da luz, com poder ilimitado sobre as trevas, nos dedicamos às vezes nem 1% do que pessoas com o poder das trevas. Pô. Aí você vê gente levitando, gente pisando em brasa, pisando em caco de vidro, e não acontece nada, moço. É mentira? Não. Por quê? Os demônios também são empoderados até certo ponto. Conseguem enrijecer um corpo humano, conseguem fazer saltar mais alto, correr mais rápido, falar diferente. Nós não temos a mínima noção do que o nosso corpo é capaz de fazer. Mudando um pouquinho do tom tenebroso para o tom alegre. Ei, moço, é bom demais o que a gente vai poder fazer na eternidade com o nosso corpo transformado. A gente não sabe. Dizem os cientistas que tem gente que diz que só usa 3% do cérebro. Eu acho que é mentira, mas às vezes diz que só usa 20% da capacidade cerebral. O resto, o pecado consumiu, mas um dia isso vai ser liberado de novo. Nosso corpo hoje mortificado e que se degrada com o tempo, não vai ser mais degradante não. A gente vai poder fazer coisas que não podia fazer, que não pode fazer hoje, porque a gente cansa. Imagina os esportes, como vão ficar interessantes, hein? Vai ter pelo menos 1000 anos nessa terra. Duvido que não tenha futebol. Porque existe liberdade para você pensar, querido, de acordo com a palavra, sem constrangimento algum. E são infinitas as possibilidades. Exploração espacial, exploração do oceano nas maiores profundidades. Estava vendo um vídeo que os caras fizeram umas cápsulas para ver se chegava cada peixe doido lá no fundo do Oceano Antártico. Tudo isso vai estar disponível para a gente explorar tranquilamente, porque a gente não morre mais, entende? Vai ser legal, mas nós não conhecemos, voltando para a parte tenebrosa, não conhecemos aqui a capacidade dos demônios que tem, entende? Mais uma vez eu não sei como eu cheguei até aqui, mas vamos voltar, certo? Estudamos aqui como funciona o inferno. Temos a garantia de que a obra foi consumada na cruz e Jesus não precisou passar sofrimento algum nesse ambiente. Essa é a minha posição. Tem outra posição, talvez você já se conheça, que Jesus foi porque, já que é o preço que eu tinha que pagar, ele pagou por mim. Não acredito nisso porque a Bíblia afirma que tudo foi consumado na cruz. E outro ponto muito bom para isso é que Jesus estava na cruz com 2 malfeitores, um do lado do outro. Não é verdade? E o que aconteceu? Um dos malfeitores pede perdão de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso ou quando fores para o teu reino. Não é verdade? E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como Jesus poderia afirmar isso se Jesus precisava sofrer 3 dias? A referência a paraíso nesse texto é o seio de Abraão. Porque o ladrão podia entrar na promessa já no primeiro dia? Porque Jesus não foi sofrer em canto nenhum. Jesus já foi pregar quem estava lá, proclamar: vocês esperaram em mim, hoje eu estou aqui para dizer que se cumpriu, está consumado. E o ladrão já estava com ele, desfrutando daquele ambiente, certo? Essa é a minha posição. Tem outras posições que eu respeito também, mas amém. Vamos continuar. Doutrina de ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tem uma regra. Nós encontramos a regra da ressurreição dos mortos aqui nesse texto. Versículo 13.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O que é isso, os que já dormem? É um eufemismo. Eufemismo é uma leveza na linguagem, né? Para você dizer, morreu, bateu as botas. Aí você diz, não, descansou, né? Que é mais bonito, né? Você tem que ter trato quando fala do assunto, né? Então, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Vocês, o assunto aqui que Paulo está começando de ressurreição dos mortos não é para tristeza, porque isso virou uma causa fúnebre na igreja. Morrer ficou fúnebre, triste. Mas talvez você deva se entristecer ou se entristeça, não porque deve, mas porque acontece, porque você não tem tanto controle assim sobre suas emoções. E quando alguém próximo morre, você chora mesmo. Por que chora? Porque alguém chora quando outra pessoa morre. Nem a coisa mais lógica da vida, básica, nasce e um dia morre. Todo mundo sabe, minha gente, disso. Todo mundo sabe que todo mundo vai morrer. Ou Jesus vem e arrasta o povo dele, não é? E por que que você chora? A vida todinha para você se conformar e você chora. Quando é um velhinho, um senhorinho, uma senhorinha de 99 anos já, você até fica mais conformado, não, viveu muito. Mas mesmo assim, se for uma pessoa querida, não tem condição não, você chora. Quando é um jovem, ai meu Deus, tão novo. Eu estava falando com o Joyce esses dias, negócio engraçado, é quando morre uma pessoa bonita. Tão bonita, era modelo, e morreu. Por que a gente enfatiza isso, hein? Não tem nada a ver com o assunto não, mas eu acho muito interessante. Tinha 22 anos, olha como ela era bonita. Faz questão de mostrar a foto. Eu acho isso muito engraçado. Mas por que não nos conformamos quando alguém morre? Porque nós somos criados seres eternos. E o nosso coração, diz Eclesiastes, que anseia pela eternidade. Me desculpe que eu não estou citando o capítulo e o versículo, é porque eu não sei o capítulo e o versículo, mas eu sei que está em Eclesiastes, que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. É um incentivo para você ler a Bíblia. E eu também. Nós fomos criados seres eternos e de forma alguma nós vamos nos conformar com o fato da morte, porque fomos criados para viver eternamente. Então não importa quem morra, está errado. Alguma coisa diz, está errado. Morreu, mas está errado, não era para funcionar assim. O pecado que fez isso acontecer. Por isso que não nos conformamos. Eu me perco demais, né? Que eu vou e vamos voltar para o texto, sempre é uma salva. Porque esse é um assunto de alegria. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos ou que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso aqui é texto de alegria. É para quando você vê alguém triste, você diz, ei, vem cá, vamos ler esse texto aqui, como é bom. Se der ruim, se tu morrer, a pior coisa que pode acontecer é tu morrer, vai vir Jesus e a gente vai ressuscitar e vai dar tudo certo. Qual é a regra? Primeiro, os que já estão mortos, sepultados, eles ressuscitam, recebem o corpo transformado e em seguida, em um momento, isso não demora, nós já vamos ser arrebatados para encontrar com todo mundo nos ares. Qual é a diferença aqui? Todo mundo diz que morre e vai para o céu. É verdade? Quem acredita se o crente morre e vai para o céu? Quem acredita, sim ou não? Levanta a mão se sim. Minha gente, é uma verdade tão absoluta dentro da igreja e vocês com uma dúvida dessa.
Vou perguntar de novo, acho que vocês não entenderam. Quem acredita que o crente morre e vai para o céu? Minha gente. Quem acredita que não? Moço, você... Duas pessoas estão posicionadas, essas eleições vão ser invalidadas. Gente, o crente morre e vai para o céu, sim. Agora nós temos que aprender a distinguir uma coisa. Desfrutar das bodas do Cordeiro, que é o que vai acontecer aqui, é que a diferença chave aí, que estava te confundindo. Todo mundo vai experimentar os 7 anos das bodas do Cordeiro, enquanto na terra vai haver tribulação, nós vamos estar com o Senhor no céu, desfrutando do seu banquete, preparado, ó. Há tempos para a gente, morada preparada, tudo certo para a gente no céu. Só que esse tudo certo, esse que tudo está preparado, essas mansões que Jesus preparou, morada, muita gente diz, não, eu tenho uma mansão de ouro no céu. Ô besteira, Jesus disse que ia preparar morada, disse que ia preparar mansão para ninguém não. Sei para que mansão? Que eu tenho a casa porque chove e porque eu quero dormir. Se não tivesse, eu vivia no meio da rua, não? Andando, curtindo no shopping. Eu para casa, para quê? Se eu não tinha fome, não tinha sede, não tinha sono, a gente se encontrava em qualquer canto. Mandava um WhatsApp, tá onde? Tô, sei aonde, vou para aí agora. Precisava ir para casa, descansado. Para quê? Não tem descanso. Então não tem para que ter mansão no céu para ninguém. Tem morada, lugar para ficar. Certo? Glória. Sim, aí esse ambiente que todo mundo vai experimentar na mesma hora. Que ninguém vai entrar primeiro. Não tem esse bonitão que entra primeiro. Só que morreu, vai para o céu, vai estar com o Senhor. No céu de Abraão, o paraíso, que hoje está no céu. Está tudo tranquilo, está com Jesus já. Mas a festa só começa nessa hora aqui. Isso é bom. Certo? Romanos, capítulo 15, eu acho. Vamos ver se é lá meio. Romanos, capítulo 15. Não. Espera aí. Se não for aqui, deixa eu ver. 1 Coríntios, capítulo 15. Tá certo? Confundi. Algumas outras leis sobre a ressurreição dos mortos. Acho que a gente vai ficar só com a ressurreição dos mortos. Depois, numa próxima, a gente fala de juízo eterno. Melhor. Vamos lá. Versículo 35. Alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, ó tu que semeias, não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma carne é a dos homens, e outra carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Aula de culinária quase aí. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas há uma glória dos celestes e outra dos terrestres. Certo? Vamos parar aí. O texto está dizendo, é diferente. Corpo de bicho, corpo de ser humano, é diferente. E ele diz também que há uma diferença entre o que é terreno e o que é celeste. Então, explica-se que nós precisamos primeiro semear um corpo. É por isso que toda a doutrina da ressurreição dos mortos está baseada em um batismo, que é o batismo dos mortos, ou batismo no corpo de Cristo, ou salvação, né? Mais simples. Estão as coisas associadas, porque ninguém vive antes que morra. Seja isso uma atitude normal, morreu e é enterrado, ou seja isso uma atitude espiritual, que é morri para mim mesmo e hoje eu vivo para Deus.
Todo mundo precisa passar por esse processo, ou pela abdicação dele. Vai dar um resultado. Se semeia algo aqui nessa terra para se colher algo eternamente. Bota isso na sua cabeça. Não tem nada que você faça nessa terra que não vá ser ou punido ou recompensado. E aí é um gatilho para a doutrina do juiz eterno. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção, ou seja, sem mais pecado. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, o corpo teu, o celeste, não é mais uma propriedade física terrena, não. Não é mais carne e sangue, não. É tanto que o apóstolo Paulo já tem um conhecimento bem brabo disso, que ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais da maldade e a galera todinha do mal, certo? Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Diga comigo: mistério. Mistério. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, é como se Paulo estivesse falando, cochichando, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Vamos pensar um pouquinho como é esse corpo aí, algumas características. Quem acha que com esse corpo dá para comer e beber? Sim. Quem acha que sim? Tá certo. Quem acha que não? Certo. Vamos analisar. É mais fácil de estudar quem já tem esse corpo glorificado. Quem é a única pessoa que já tem esse corpo glorificado? Jesusão. Certo? Jesus, veja o que Jesus fez por você, só no detalhe do corpo glorificado. Jesus, que é um ser eterno e Deus, decidiu se destituir de toda a sua glória, certo? E nasce como um menino, lá em Belém, certo? Se limitou a um ser humano, a ter as suas necessidades fisiológicas, a ficar com frio, a ficar com sede, com fome, cresce, passa tentação. E aí o que é que acontece? Diz que Jesus ele foi glorificado depois da sua morte e ressurreição. Só que um detalhe, antes Jesus livre eternamente, agora decidiu se aprisionar em um corpo, com todas as suas glórias e honras. Tranquilo, mas está no corpo, porque ele hoje representa a mim e você diante do Pai. Jesus fez isso por você, moço. Ficou num corpo. Assim como ele é, eu sou. Ou serei semelhante ao que ele é. Paulo diz: hoje não experimentamos ainda, mas um dia vamos experimentar o corpo que Jesus já tem hoje. Há de se manifestar esse dia. E como era Jesus glorificado? Tem Jesus ser humano, tem Jesus morto, e tem Jesus ser humano glorificado. Como é que Jesus fazia? Jesus tinha umas habilidades diferentes daquelas que tinha antes, certo? Jesus parece que podia se teletransportar. Porque de repente Jesus apareceu no meio deles. Antes não tinha condição. Porque Jesus quando vinha, todo mundo via ele abrindo a porta, via os passos dele. Agora Jesus simplesmente apareceu no meio deles. Medo, bem pequenininho. E Jesus tem aquele caso de Tomé, né? Oxe.
É muito interessante o caso de Tomé, porque a gente gosta de falar mal de Tomé. E Jesus olha para Tomé e diz: por que me viste e creste? Aí Jesus deu um detalhe aí que a gente deixa de passar de lado. Jesus diz: toca do meu lado, para tu ver aqui as marcas, as chagas, né, as chicotadas e tal. Olha para a minha mão, passa o dedo aqui no furo. É interessante que Jesus permaneceu mais ou menos com o último corpo que ele tinha, não é? Porque sobrou a marca, algumas marcas, as cicatrizes. Precisou daquilo para Tomé reconhecer. Então, não necessariamente a aparência do rosto era a mesma, mas todo mundo sabia que era ele, porque tinham características parecidas. E Jesus diz: tem o que ir para a gente comer? Então, dá para se alimentar com esse corpo também. Não que seja necessário, mas por prazer. Certo? Jesus também se manifestou lá na pescaria, depois, né, que Pedro estava lá pescando, estava até nu, aí foi nadando com vergonha de Jesus para a beira. E quando chega lá, Jesus manda eles assar uns peixes. E Jesus também foi elevado aos céus. Mas eu não vi ninguém, um anjo, vindo pegando nas mãos dele, ou a Bíblia diz que apareceu 2 asas. Simplesmente Jesus foi subindo e passou uma nuvem, moço, e pronto. Jesus não foi mais visto. Uma habilidade de voar aí, né? No mínimo levitação, né? Porque voar é uma coisa, né, com mais intenção de velocidade. Levitação. Então, esse corpo ele tem características muito interessantes. Mas é uma mescla daquilo que somos hoje com as habilidades do mundo vindouro. Assim era Adão. E tudo que Deus sempre quis fazer foi devolver ao homem o jardim. Devolver a nossa capacidade em Adão. E em Cristo vem uma capacidade superior, porque depois que provados, não temos a necessidade mais de sermos tentados. Adão ainda precisava dar conta, dizer que ele queria Deus ou não, senão não havia livre-arbítrio. Mas hoje já somos tentados diariamente. Já temos uma decisão ou não por Cristo. Então isso já vai ser resolvido um dia da decisão, a gente vai e lá não vai ter mais ninguém querendo rebelião com Deus. Então está tudo certo. Então Cristo é uma aliança muito superior. Certo? Vamos abrir agora em Apocalipse, no capítulo 20, para a gente fechar aqui esse negócio. Fechar aqui a doutrina de ressurreição dos mortos. Tem muita coisa e tal, mas acho que isso aí é suficiente para tu não passar vergonha mais. Vi descer do céu, versículo 1, capítulo 20, versículo 1. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Eu achei esse texto muito engraçado, porque o versículo 2 é para não deixar dúvida de ninguém. Será que aquela cobra do jardim era o diabo? Para você não ter dúvida, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ou seja, fechou aqui, né? Todas as nomenclaturas. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que nunca mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que sejam soltos por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam os sinais na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, e esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre esta não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Boa, boa, boa. Esse texto é bom demais. Agora vamos entender. A gente estava na parte do arrebatamento.
Se Jesus voltasse hoje, o que ia acontecer? Ia ter crente vivo, crente morto, ia ter gente do mundo vivo e gente do mundo morto. Certo? 4 tipos de pessoas. Os crentes vivos, é o que a gente estava lendo em Tessalonicenses, estes ressuscitarão primeiro, certo? O que está acontecendo no arrebatamento? É Jesus resolvendo de uma vez por todas a questão da igreja. Então Jesus pega crente vivo e crente morto e leva para si. Mas pessoas que não estão aliançadas com Cristo nesse momento, tanto os mortos como os vivos, com os mortos não acontece nada. Continua do mesmo jeito, percebe? Né? E as pessoas que não têm aliança com Cristo e estão no mundo, vai continuar tocando a vida. Tanto que você assiste aqueles filmes, né? Deixados para trás e não sei o que, Armagedon. Sempre tem aquela cena maravilhosa do arrebatamento, né? Que o povo vai e deixa as roupas. Aí fica a aliança, moça, aqui, ó. No baby doll da mulher, para o homem chegar em casa e chorar. Ela estava dormindo de punho cruzado? Né? Não sei. Vai que era, né? O diretor sabe mais. Enfim, o povo desaparece e deixa as roupas lá. Aquilo é poderoso demais, moço. Não sei se vai ficar roupa, se não vai, isso é besteira para nós. O que é importante disso tudo, que esse vai ser o período de maior evangelização na face da terra. Eu gravei um vídeo lá. A Última Carta, o nome desse vídeo. Se você quiser ver, acesse o meu canal. Aí o que acontece? Nesse vídeo eu falava sobre a importância de deixar um bilhete, de deixar a última carta. Tu lembra, né, Duda, desse? De deixar uma última carta, não uma carta escrita. Seria até legal, né? Tu desaparece, aí a tua família entra no teu quarto, acha uma carta, dizendo, olha aí, eu não disse. tô brincando. Mas a tua vida seria uma carta para os teus familiares, teus amigos, no dia que isso acontecer, que tu desaparecer, que milhões de pessoas na face da terra desaparecer, todo mundo vai dizer, realmente o que os crentes falavam é verdade. Minha amiga Duda um dia me falou que isso poderia acontecer. É verdade, vou pegar uma Bíblia agora. Não tem mais o que eu estar discutindo. Então esse vai ser o período de maior tribulação, mas também vai se converter tanta gente na face da terra. E esses que vão continuar, vai ser uma grande luta, né? Porque catástrofes absurdas, o assunto não é tribulação hoje, é um assunto separado esse. Mas catástrofes que nunca a terra viu. Você viu terremoto, você viu tsunami, achou aquilo embaçado? Oxe, não se compara com o que as coisas vão acontecer na tribulação. Então as pessoas vão ser provadas pela própria natureza e vão ser provadas também por governos, né, tirânicos na pessoa do anticristo. Então essas pessoas são as que se caracterizam aqui no versículo 4. Acompanhe a parte comigo que diz: eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja bem, as pessoas que continuaram na terra vivendo as suas vidas vão ter filho, vão comprar, vão vender, vão ainda querer ir para um restaurante, vai tudo, só que vai ser clima de guerra o tempo todo, certo? Mas elas vão ter que tocar a vida delas. E aí a perseguição vai se dar nesse sentido, porque as pessoas que se convertem não recebem marca. Que marca é essa? Provavelmente uma marca de ordem de compra e de venda. Pode ser um código de barra, pode ser um chip, pode ser um cartão, pode ser qualquer coisa que identifique aquilo que ela passa no leitor de código de barra que ela compra, vem ter um crédito ali. Essa tecnologia já está disponível, já é possível tudo isso acontecer tranquilamente, certo? Então as pessoas vão ser oferecidas pelo governo uma marca para você continuar vendendo, fazendo as coisas da sua vida. Quem não quiser não vai ter direito a nada, vai ser um desgarrado dentro da sua própria nação. Se quiser comer vai ter que plantar lá,
ou depender da caridade de alguém. As pessoas vão se estruturar, vão criar novas comunidades cristãs para se refugiar. Tudo isso vai acontecer, tá certo? Mas qual é a questão aqui? Vão ser perseguidas até a morte. Degolamento, queridos, é um sinal claro de um povo que persegue outro povo. Hoje, quem tem sinais de degolamento, que é diferente de decepar a cabeça, decepar é como uma guilhotina que te pega pelo pescoço de trás para frente. Degolar é uma atitude de cortar com uma faca pela parte da frente. Por quê? Na decepação, quando corta aqui o osso, que pega, que passa pela medula, que passa pelas veias, as artérias, você morre instantaneamente, não dá tempo nem certo? Mas quando você é degolado, é uma tortura muito maior, porque embora seja rápido, mas você não morre por causa do corte, você morre por causa de teus pulmões se enchem de sangue, tu morre sufocado. E essa é a prática hoje da perseguição islâmica, que nos dá fortes indícios de que talvez esse seja o povo do príncipe que vai perseguir a igreja, que já acontece hoje, certo? Mas enfim, essas pessoas vão ser degoladas, vão ser torturadas, enfim. Quando Jesus se manifestar, depois dos 7 anos de tribulação, essas pessoas também ressuscitarão. Por isso que João vai dizer que viu as almas daqueles que foram degolados. E quando estes aqui forem ressuscitados, depois dos 7 anos de tribulação, é o fechamento da primeira ressurreição. Aquela que começou 7 anos antes, no arrebatamento, só se fecha quando Jesus vê, depois dos 7 anos, quem foi e quem não foi. Aí fechou. Essa é a primeira ressurreição. Passa um período de alguns meses e se estabelece o milênio. Como é que vai funcionar o milênio? É um período de governo de Jesus na terra, onde ele se assenta em Israel e começa a governar todo o mundo. É uma restauração do jardim. Aí Jeremias vai dizer que o leão e a ovelha voltam a pastar juntos, porque a própria cadeia alimentar que nós estudamos hoje é uma deturpação daquilo que era o original. Não tinha essa perseguição, um animal comendo o outro. Não tinha isso. E vai se restaurar tudo, né? O próprio homem não era carnívoro. Porque Jesus disse, Deus disse, se alimente de toda a planta do jardim, coma de todo o fruto, menos desse. Então não tem necessidade do homem comer carne. Isso é uma deturpação. Carne é gostoso. Jesus já legalizou na nova aliança, né? Faz descer um lençol a Pedro, que era judeu, com uns animais bem diferentes, né? Aí Pedro, com medo assim, Jesus disse, fica tranquilo, mata e come. Se Jesus diz mata e come, isso é besteira, a gente pode. Mas vai chegar um dia que isso não vai ser mais necessário, né? Legal também. Então, fim da primeira ressurreição. Aí vamos aqui para a segunda ressurreição, tá certo? Versículo 11, agora. Vi um grande trono branco e que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13, importante para o assunto. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. E aqueles em que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse texto é sobre a segunda ressurreição. Essa ressurreição não é muito boa, não. Parece que um fio de esperança, dependendo da interpretação do texto, para alguém aí. Parece que há um fiozinho de esperança, mas não, porque eles vão ser julgados agora pelas suas próprias obras. Aí é ruim, né? A gente, não. Se eu sou julgado através de Cristo, é bom.
eita, eu sou salvo em Cristo, é pelo que ele fez, não pelo que eu fiz. Aí quando vai pelo que eu fiz, aí é ruim, aí não é bom não. Então há um fiozinho aqui, mas é difícil aqui, tem que ser o santo do pau oco para passar aqui. E essa é a segunda ressurreição. Aí o mar, olha mesmo que coisa interessante, o mar, a morte e o inferno, 3 ambientes aqui, interessante, dão os mortos que nele havia, para que haja um julgamento. E eles foram julgados. Aí, detalhe, né, versículo 14, a morte, a própria morte, essa entidade, e o inferno, essa outra entidade que a gente estava estudando lá, onde o rico estava sofrendo, os dois serão lançados no lago de fogo, que é traduzido também por inferno, Geena, lembra? Tudo vai ser lançado lá, para morrer a nota. Quem tiver que sofrer, vai sofrer lá, e quem tiver de reinar, vai reinar nos novos céus e novas terras que vão surgir aqui no capítulo 21. Veja mesmo, nós costumamos, para encerrar o assunto, dar um gostinho bom para você, nós costumamos atribuir, né, muito poder para entidades malignas, para o próprio diabo. Veja mesmo, o próprio lugar inferno e o inferno não é mal em si. O inferno é um lugar de julgamento que o próprio Deus preparou, certo? Aí o diabo, o falso profeta, a besta, estes serão lançados no lago de fogo antes da morte e do inferno. Então, isso quer dizer que existem coisas no plano espiritual muito mais poderosas do que o diabo. Você lê no começo do capítulo 20 que João viu um anjo que não diz nem o nome desse anjo, descer do céu com uma cadeia. Tem que ser grande a cadeia, né? Para caber o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Um monte de gente desse, não é só um. Vem com uma jaula e prende tranquilamente. Não diz nem o nome desse anjo. É massa demais. Foi Jesus e Deus que disseram: vamos pegar nas mãos agora, Espírito Santo. Vamos agora, vamos prender o diabo. Não, moço, Deus tem poder infinito. Tranquilo. Jesus, com uma palavra, aí tem a tipificação da espada que sai da sua boca, derrota todos os seus inimigos. Uma palavra é tranquilo para Jesus. Aí manda esse anjo aí para ir prender o diabo, ele prende. Tu tá entendendo? Quem está do teu lado? Existem forças celestiais muito superiores do nosso lado. E aí a própria morte, que é o último inimigo a ser derrotado, né? E nós não precisamos mais nem temer a própria morte, que é maior do que o próprio diabo. Não precisamos mais temer a morte, porque a morte agora para o crente é lucro. A morte é promoção para nós. Aquilo que era o nosso inimigo, aquilo que era o aguilhão, né? Que era o aguilhão da morte, a ferramenta da morte, o aguilhão que fazia todo mundo sofrer, porque não tinha jeito, estava preso, estava condenado. Mas Jesus venceu o aguilhão da morte e diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ei, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, moço. Está entendendo? Então, nem a própria morte tem mais poder sobre nós, porque nós estamos ressurretos em Cristo. Está tudo resolvido. Beleza? Então, estas palavras são para a consolação e a alegria da igreja. Essa palavra é para você ficar discutindo, comendo uma pizza. Certo? Pode me chamar. Essa palavra é para você fazer um cuscuz e ficar todo mundo lá dando risada. Eita, vai ser massa demais. Imagina o que a gente vai fazer na eternidade. Vou dizer um detalhe para vocês: não vão se livrar de mim. É para sempre nossa amizade, viu? Beleza? Amém? Alguém tem alguma pergunta? Não? Beleza, então. Eu vou deixar as perguntas para a próxima. Tem uma pergunta, Fábio? Pode fazer. Tem a face do abismo, né? E o enigma que eu falei é porque nós não conhecemos as características. Talvez saibamos o que seja, onde se localiza, né? Precisamente no inferno. E havia trevas sobre a face do abismo, e Deus restaura a terra
né, que havia de alguma forma perdido a sua excelência, mas ainda não conhecemos o propósito, entende? E coisas que ficam para a próxima fase, na promoção, que a gente vai conhecer muita coisa, que, né? Hoje a gente pode especular, e isso é muito bom, que você se reúne e diga, hoje o tema é o abismo. Aí você vai imaginar para que serve esse abismo. Bem, eu vou te dizer uma posição para não deixar um negócio muito vago. Judas diz que há alguns tipos de anjos que foram presos muito antes da fundação, muito antes da rebelião. Não fazemos ideia de quem são esses anjos, só que eles são considerados perigosos o suficiente para ficarem presos, aprisionados em suas prisões. É que eu vou ficar falando, eu não tenho mais o que falar sobre isso. Eu sei que Deus está comigo e maior que habita em mim do que, sei lá, qualquer coisa. Então, pode ficar tranquilo, porque se está preso é porque alguém prendeu, né? Se alguém prendeu é porque é poderoso o suficiente para prender. Mas são assim, inúmeras possibilidades, especulações. A própria morte pode habitar nesse lugar. Então, assim, não vale a pena o cabo ficar conversando aí, conversando besteira e falar sobre isso. Mas não vale a pena a gente tentar ficar criando doutrina, né? Tentar acertar, né? Mas, beleza. Como, por exemplo, quem são as duas testemunhas, né? Fogo. Muitos palpites, né? Que Moisés, Elias, tem também a figura aí do bichinho que foi Enoque, né? Que foi arrebatado, bichinho. E tem assim várias possibilidades. Bem, eu sei que no Monte da Transfiguração se manifestou Moisés e Elias, um representando a lei, que é Moisés, e a escola dos profetas representado por Elias, né? É uma boa representação. E tá lá Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias. Jesus na sua forma glorificada, como uma demonstração do seu próprio reino. Aí vem uma voz do alto, dentro de uma nuvem, que é a voz de Deus, através da nuvem Shekinah, e diz: este é o meu filho amado, se referindo a Jesus, a ele escutai. Quem a ele escutai? Moisés e Elias e os três que estão ali, que vão ser pilares fundamentais da igreja. Ou seja, todo mundo presta atenção no que Jesus disser. Porque antes, Jesus, quando foi batizado no Jordão, a mesma voz veio depois que o Espírito Santo se manifesta como uma pomba, e a mesma voz veio e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Só que depois do ministério de 3 anos, ali mais ou menos, a voz vem e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e acrescenta: a ele escutem. Ou seja, ele cumpriu. Então ele agora é a autoridade máxima no assunto, sempre foi, só se manifestou para vocês. E aí a minha dúvida é, não quem são as duas testemunhas, mas quem estava escutando quem, em que espaço de tempo. Que era Moisés, lá no Monte Sinai, que estava experimentando essa visão de Jesus, ou era Pedro, Tiago e João no tempo deles experimentando a manifestação de Moisés? Porque a mesma Shekinah que se manifestou naquela noite se manifestou para Moisés lá no Monte Sinai, entende? E Moisés, depois daquele episódio, é que escreve os livros do Antigo Testamento, é que leva a lei. Então Deus diz em que espaço de tempo? A ele escutai. Jesus foi para o Monte Sinai ou Moisés foi para o Getsemane? Não sei, mas casa muito a história, entendeu? Isso é assunto bom para você ficar conversando na beira de uma piscina, viu? Mas sim, amém? Feche os olhinhos para a gente orar, amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer ainda mais a sua palavra, solidificar alguns conceitos. O meu desejo e a minha oração, Senhor, pelos jovens é que eles fiquem estimulados a te conhecer mais, a buscar a tua palavra, sabendo que isso já era para ser dominado por eles. Não as questões superficiais ou especulativas, mas o básico. Eles precisam dominar mesmo, porque o mundo carece dessas dúvidas, carece dessas explicações. E eles mesmos precisam disso para renovar a sua fé, se manterem firmes e constantes. Então, Pai, essa é a minha oração, que isso queime os corações deles, para continuarem a te buscarem conhecimento, buscarem sabedoria,
e que o caráter os acompanhe nessa jornada de conhecimento. Pai, nos dá sabedoria, nos dá intrepidez para continuar a falar sobre esses assuntos de forma sábia, de forma tranquila e inteligível, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, declara uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém?